Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei e vamos recapitular o que vem acontecendo até aqui. E bem, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre os desdobramentos do formato, certo? A GOV Age of Overlord já lançou, eu tenho uma playlist inteira que eu fiz aqui em cima, que você pode acompanhar, onde eu comentei, antes do lançamento das cartas, o possível impacto de coisas usando cartas de AGOV. E essa coleção impactou muita coisa. Como eu fiz no vídeo de ontem, que eu postei aqui em cima, que você pode me acompanhar, onde eu falei um pouquinho do Mikanko, que foi o campeão do ICS da Bolívia que rolou nesse fim de semana, eu passei por cima de um pouquinho de desdobramentos do formato que fizeram chegar naquele resultado, por exemplo. Hoje eu quero aproveitar, já que eu passei um período fora aí sem postar os vídeos, e comentar sobre as coisas do metagame. Vamos tentar dar uma leve recapitulada. Então hoje esse vídeo aqui é para falar sobre o ICS de Indianápolis, que rolou na semana ali do dia, deixa eu ver, a GOV lançou no dia 20, né? A GOV lançou no dia 20, então é da semana do dia 21 e 22. Do fim de semana do dia 21 e 22, que é o ICS Indianápolis. O primeiro, o ICS com a GOV válido. Como não teve vídeo de reporte aqui no canal, eu quero falar um pouquinho sobre. Quando acabar esse vídeo aqui, eu já vou gravar o vídeo do ICS da Bolívia. E aí eu posto ele na noite de hoje mesmo, certo? Pra gente poder passar a régua aí sobre essas questões mais imediatas do formato. Então vamos debater um pouquinho, tentar ver os resultados e entender um pouco sobre desdobramentos do formato com o impacto de AGOV Age of fucking Overlord. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tentei deixar aqui pra vocês o breakdown, né, desse torneio. Esse torneio de Indianápolis, ele teve simplesmente, vamos até pesquisar aqui, ó. Indianápolis teve 1957 jogadores, 1957 players disputaram o ICS de Indianápolis e o cut para top 32 foi disponibilizado dessa forma. Lembrando que caso você não tenha assistido os jogos da stream do ICS de Indianápolis, tem lá no meu canal principal, que eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu comentei o top, né? Eu comentei o round 1, round 2 e o top só. Então, se você quiser assistir as partidas do top, passa no meu canal de jogos comentados para você poder acompanhar e assistir as partidas lá, certo? Então, qual era a expectativa para esse torneio? A gente precisa sempre dar uma olhada na expectativa, né, a perspectiva prévia ao torneio, para tentar projetar o que vai rolar no torneio e depois ver o que aconteceu, para a gente poder comparar ali e tentar chegar em algumas conclusões. Golada no café. Não sei se vocês se lembram, mas antes de AGOV ser real no TCG, você teve a banlist e depois da banlist não teve o ICS, se eu não me engano. Então, o que a gente tinha de torneios premiers era pré-banlist, que tava com o domínio absoluto do Unchained desde que aquela outra coleção tinha sido lançada. O Unchained vinha numa crescente, quer dizer, pode ser que tenha tido o ICS, eu não lembro, mas enfim, tinha o Unchained que tomou o spot ali do formato no mundo onde tinha o Kashtira, e o formato era como todos vocês já lembram, né? O Kashtira ainda existia e tal, só que o fato das techs serem direcionadas para um lado, o Unchained desviava muito dessas techs e tinha um jogo ok / sólido, né? E aí o Unchained acabou tomando o espaço do metagame, sendo o deck a ser batido. Isso não levou muito tempo, porque o Unchained é o típico deck que depende muito de um metagame fechado e acertado, com techs orientadas, e ele desviando dessas techs ele consegue ir bem. Então o Unchained acabou sendo um deck muito relevante naquele período, que inclusive foi um formato interessante naquela época, né? Quando o Unchained passou a ser o principal deck, não demorou muito, assim, 2 semanas, de 2 semanas para outra, o Kashtira já voltou a ser o deck mais popular, porque aí você começou a ordenar o formato para
direcionado ao Unchained, né? Então ali a gente tinha uma direção do formato, certo? A gente sabia mais ou menos a tônica. Veio a Banlist e baniu o Caixeira a Rise Heart. Isso abriu muito o formato. Na verdade eu acho que teve vários torneios sim, né? O Tiara Limits acabou indo bem em vários torneios, eu tô ficando maluco. O Rescue chegou a crescer também, né? Teve sim torneios. O Vanquish chegou aí bem, então teve sim vários torneios pós-Banlist, né? Eu tô ficando maluco. E aí o formato teve uma abertura grande. E o Unchained, com essa questão de não ter mais aquelas techs focadas e que ele desviava, ele acabou não se mantendo como sendo o deck sólido at all. Isso pré-Agov. Quando chegou a Gov, aí as coisas mudaram ainda mais, porque você tá tendo novas engines, novas cartas, o Manadio recebeu suportes relevantes e bons, o Sinful Spoils melhoram e melhoram absurdamente o Rescue que já tava tendo bons spots antes de a Gov ter sido lançada, o Pearly como sendo um deck consistente, o Tiara Laments colocando pressão pra cima da porra do Unchained, então muita coisa mudou e o Unchained não tem cancha pra poder sustentar esse formato. O momento inicial, muita gente vinha apostando em que, né? É um formato onde você não tem um metagame fechado, por consequência o uso de tech tem que ser muito abrangente e genérica, e quando o formato tá assim, a aposta em hand traps mais singles é um pouco difícil de você ter uma abordagem nesse sentido. É bem mais complicado, né? É bem melhor, às vezes, você apostar em uma questão de, mano, vou arriscar aqui, eu vou tentar quebrar umas boards e é isso, eu vou tentar usar cartas versáteis first, second e vamos torcer. E aí você usa umas cartas de mais impacto pra combos onde essa abordagem não funciona. Por exemplo, se eu jogo contra um Manadio e o cara comba full e eu tenho uns board breakerzinho, mano, eu vou tomar counter trap, vou tomar um monte de negação de monstro, então isso não adianta. Não adianta eu tentar quebrar a board dele, eu não vou conseguir. Então eu acabo tendo a abordagem de usar draws no meu deck, por exemplo. O draw é uma carta muito útil nesse cenário, nesse sentido. E aí você acaba tentando moldar o deck dessa forma, né? Então tem esse contexto, um contexto que é impossível de se abandonar em momentos assim é novidade. O fator novidade ele faz diferença. Entenda que não é que o vagabundo vai usar um deck só porque ele é novo, mas se ele sendo novo e bom, obviamente tem uma forçação de barra inicial para se testar, tá ligado? E aí é que entra muito do Rescue. Ele é um deck bom, um deck sólido, eu já fiz vídeo aqui no canal apresentando como que é o deck de Rescue com Sinful Spoils, e você pode acompanhar caso você queira, e ele acabou sendo o deck com melhor conversão dentro do top, com 38%, do top 32, 38% significam 12 Rescue, né? Onde você tinha 1 purão e 11 com Sinful Spoils. O Pearly foi o segundo em representatividade, com 13%, ou seja, 4 Pearly, a diferença é gritante, né? No uso de Rescue, que é o deck mais representado pro Pearly, seguido pelo Tiara, seguido pelo Unchained, seguido pelo Manadio, Splite, Bishop, Flanderize, Rika, Labyrinth, Vanquish, Exorcister, Renick. E é isso. Esse é o top, né? Geral. Então o Rescue, ele desgarrou claramente nesse momento inicial. Apesar de, como vocês podem ver, tem várias outras abordagens de deck que tem chance no competitivo. Todos eles toparam, mano. Renick fez um top 32 de um ICS. Há quanto tempo que a gente não vê isso? Exorcisters fez. O Vanquish é uma montanha russa, chegou a ser vice-campeão ou campeão em um ICS pré-Agov, se não me falha a memória. Enfim, Splite chegou aí, contra Brigade, inclusive, tá? Então, a parada do formato aberto já era esperada. Agora, qual deck melhor converte? Acho que também era esperado em ser em volta de Rescue, por ser bom barra novo com o Sinful Spoils, Pearly, que já vinha sendo sólido por muito tempo, e Tiara Laments. Acho que era seguro apostar nesses 3 decks como sendo os principais para esse torneio, e de fato eles foram quem melhor converteu no ICS, apesar da conversão ter sido baixa, o que mostra que não tem um ceiling entre esses decks, né? É realmente tudo muito aberto. O Rescue performou dessa forma nesse torneio. Ele tem cancha para performar nos torneios seguintes. A gente vai comparar com o ICS da Bolívia, por exemplo, para dar uma olhada se o Rescue é esse deck. Eu imagino que não. E que o formato vai ser uma montanha-russa gigantesca, né? Uma roda gigante. A gente fala muito que a roda gigante do metagame é boa, é interessante, é legal. Claro, ela é. É uma das coisas que mais me motiva a acompanhar o Yu-Gi-Oh! Só que essa montanha-russa aqui, ela é muito alta, né? Tem muitas variáveis diferentes. Então vai ser curioso a gente acompanhar esse formato, essa montanha-russa do formato, em como que ela vai girar, né? Porque tem muitos personagens aí na roda gigante, e aí vai caber você pesar certinho
pra qual vibe o formato tá e tentar encontrar um deck pra jogar aquele formato em cima disso, como o Mix fez usando o Mikanko, por exemplo, no ICS da Bolívia. Se a gente passa um pouquinho aqui no breakdown, a gente avança pra chegar no top 16, você consegue perceber que tem o Rescue se mantendo como sendo um deck muito bom. Dos 12 que fizeram 32, 7 chegaram no top 16, e aí o Tiara Laments acabou tomando a frente, né, do Pearly, que saiu com... o Pearly só ficou um. Só um Pearly dos 4 que fizeram no top 32, só um chegou no top 16. Tiara, Manadio, Unchained, Horus, Bichel, né, Rika e Exo Sisters no top 16. No top 8 para funilar você tem 1, 2, 3 Rescue, 1 Manadio, 1 Tiara, 1 Exo Sister, 1 Pearly e 1 Unchained. Muita coisa diferente, o que simboliza bem o formato, né? E apesar do Rescue ser um deck que converteu muito bem, eu acho que isso aqui diz muito, né, de que não é lá tanto, tá? Não é nada demais. E a gente chega no... eu quero dizer com nada demais aqui. Apesar dele ter tido esse resultado que parece expressivo, a força dele no formato não é tão expressiva assim, tá? Foi o que aconteceu no primeiro torneio, o que vale muito, inclusive, né? Detalhe pro Paulo, né, que chegou no top 8 aqui, ó. O Paulo Goncalves da Silva, ele chegou no top 8 e jogou contra o Thrift. O Paulo de Tiara Laments, sem hand traps, e o Thrift de Manadio. Tem um jogo comentado lá no canal, caso você ainda não tenha assistido. E a final foi uma Mirror de Rescue. Mirror muito boa, tá? Foi um jogo muito legal e a dinâmica do deck de Rescue, eu gostei do funcionamento, de ver na prática como que é a jogabilidade e o funcionamento do deck de Rescue. A engine de Sinful Spoils, ela te dá coisas bem interessantes, né? Parece que é só um fator consistência, mas a tônica do jogo de Rescue é bem legal, cara. Eu vou passar aqui pra tela do Yu-Gi-Oh! Pro Deck, que inclusive os caras fizeram uma melhoria absurda aqui, né, pô, esse site é muito bom, inclusive, os caras fizeram um gráficozinho aqui, tudo bem que é um gráfico bem mais estranho do que esse, né, que aqui a gente consegue ver certinho as coisas, ó, a porcentagem e tal, com o sombreamento, aqui não, então apesar de ter muita imagem, fica tudo muito em cima, ó, é um pouco até difícil de identificar as coisas, mas ainda assim ficou bem legal, né, e aí tem a tabela pra te mostrar o que é bem interessante. Aqui embaixo tem os decks, então vamos dar uma olhada no deck dos dois Rescue, do campeão e do vice, porque aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, né? Essa aqui é a decklist do Rescue campeão do torneio, tá? Tem a Mirror comentada lá no meu canal de jogos comentados que você pode acompanhar se você quiser. E aqui tem um exemplo, né? Então, apesar de eu ter dito essa questão do deck não tá muito pra hand trap, esse cara usou umas hand trapzinhas bem de 1 para 1. Ele usou Ashe, Veiler e Impermanence. Ele usou essas hand trapzinhas aqui. Creio eu que muito na vibe de ter esse deck como o principal alvo, digamos assim. Porque não é como se Veiler e Impermanence fosse a melhor coisa do mundo contra um Tiara Laments, que é um metacall assertivo, contra um Pearly, porque tem o campo, contra um... qual é outro deck também, cara? Pearly que tem campo, um Manadio, um até ok, né? Então me parece muito na perspectiva da Mirror, tá ligado? O que eu acho um pouco estranho. Mas aí você consegue ver que ele abre um pouco mais nas decks usando o Icon, por exemplo. Então ele tá usando o Icon de main deck, que é uma dessas cartas coringas, first e second, né? Perceba que o TTT, por exemplo, não tá na abordagem de deck dele. Porque, de novo, o formato nesse momento inicial, a tendência não é para um giro de hand traps. Tem decks que até podem tentar usar um TTT de side do segundo, o que faz total sentido, só que aí o deck tem que ser um pouco mais explosivo, né, pro take dele fazer muita diferença e tal, mas em formato onde você nem espera tomar tanta hand trap assim, não é muito válido. Por isso que cartas como o TTT, por exemplo, não tá na decklist desse cara específico, né? A abordagem que ele escolheu, ele preferiu usar carta como o Icon, por exemplo, que é maluco na Mirror também. Então é interessante. E aí você pode ver a abordagem dele usando aqui o Sinful Spoils, né? Usando a Hunter Fiend, uma da Dark Witch, uma da Snake Eye, e a engine é isso. De resto, bem standard as cartas que ele tá usando, né? Tá usando 2 Spells Quicks além do Emergency, 2 Traps, só isso além do campo, obviamente, 2 Prosperity e 1 Rota. Tá usando aí a engine full, né? Com 3 Airlifter, 3 Impulse, 3 do Hidrante. Eu gostei disso aqui porque eu vi nas prévias, antes do Diagov ser lançada, né? Antes dos torneios, algumas pessoas fazendo decklists por aí. E vagabundo fazia a decklist de Rescue porque, o Sinful Spoils me dá mais camada de jogada. O Sinful Spoils me deixa chegar no Hidrante. O que eu vou fazer? Porque essas cartas melhoram a consistência. Eu vou tirar Impulse do meu deck, eu vou tirar Hidrante do meu deck, tá ligado? Eu vou fazer esse tipo de troca que no fim das contas eu acho que não faz muito sentido. O Sinful Spoils, ele tá pra colocar uma camada extra de jogada, mas é muito bom que
você tem a mesma jogada por trás, né? Porque se, por exemplo, eu tento jogar se eu tiro essas cartas de consistência Rescue e uso os Sinful pra poder me fazer chegar no hidrante, por exemplo, pode acontecer de eu tomar interação na Dark Witch e aí eu acabei com o meu jogo, porque eu diminuo a chance de cartas boas que eu tenho no meu deck pra dar push. O importante é eu tentar jogar e ter push. E se passar a jogada? Foda-se, eu tenho mais jogada. E aí o cara tendo mais jogada, ele consegue fazer coisas como, por exemplo, usar a engine de Firewall no deck dele, que é bem interessante, tá? Você consegue fazer o Terahertz nesse deck, porque você faz jogada de Cyburst. Como que você faz isso? Você precisa do Reprodoco, né? Porque esse Reprodoco aqui, você faz um bicho na seta dele, aí você declara um tipo. Declare Cyburst. E aí você consegue fazer o Link Decoder, né? O Link Decoder, você vai linkar pra poder fazer esse maluquinho aqui, né? Que é um bicho de 2300, então o Decoder vai e volta, você faz o Firewall e aí o bicho volta e parará e você consegue chegar no Terahertz, tá ligado? Então o Terahertz ele te dá interações de monstro fora a engine de Rescue. Lembrando que o deck de Rescue é todo feito pra você chegar no Turbulence e o Turbulence setar as cartas, né? E indo segundo, a outra coisa que ajuda você a continuar usando a engine de Rescue Full e a carta de Sinful Spoils é que você tem volume pra tentar jogar. O que você quer fazer nesse deck é ter volume e tentar jogar e comer cartas pra no final você ter o Turbulence passando setando 4. É esse o objetivo, porque se isso acontecer você tem chance. Então quanto mais tentativa de jogar você tiver nesse sentido, melhor. E quando você tá indo primeiro e essas redundâncias acaba virando coisa no teu extra deck. Eu gostei muito da abordagem de deck desse cara, tá? Achei bem interessante. Tem o Terahertz, tem o Typhoon aqui, né? Que você pode usar, você tem interações extra de monstro e tal, Little Knight e o caralho Pog. No side deck do nosso herói, Nibiru, Pancras, Shifter, o Drawzão, né? Aquelas cartas que eu disse de mais alto impacto, Cowboy pra ganhar no tempo, né? E Spellbound, que ele usou, não usou de barra, usou um Spellbound. Então, esse aqui é o deck do Rescue Vice, do campeão, perdão. O deck do Rescue Vice é esse aqui. É muito parecido, mas tem diferenças, né? Algumas diferenças estruturais, como por exemplo, ele não usa o volume de jogadas que eu disse. Ele fez exatamente aquela parada que eu disse que eu não gosto. Ele cortou cartas. Então, ele tá usando, só que pelo menos ele maximizou a Dark Witch, né? Então ele maximizou aqui a Dark Witch, que ele tá usando 3 delas, e isso fez com que ele cortasse hidrantes e impulses. E o impulso é bem interessante, cara. É uma hand trap muito doida nesse deck. Eu gosto do impulso, tá? Eu não sei se eu cortaria pra usar só um impulso, mas eu vi muita decklist fazendo isso. E aí, outras coisas que você consegue fazer é usar o Jet Synchro, porque ele é um Tanezinho 1, buscável, né, pela Snake Eye, o que te ajuda a fazer Barone Savage, que é o que o nosso herói tá usando aqui no side deck dele, por exemplo. Como esse deck tem uma abordagem um pouco mais diferente e tal, por exemplo, o cara tá usando TTT e Super Poly no main deck, tá? Então, mas aí entra naquela questão, né, o TTT... Nem tanto de ser uma carta first e second, mas o Super Poly coisa que o outro cara lá usou o Icon, né? Além do Impermanence do Ash que é o que o cara tá usando. Então assim, abordagens diferentes, o deck desse cara é bem mais pra cima, o Wombo Combo, mas esse deck aqui inclusive é bem melhor na Mirror, né? Porque ele tem mais engine e eu acho que ela é melhor. No side deck do nosso herói dá pra ver draw, dá pra ver os bichos, né? Ainda Unchained respeitável, Pancratops, Nibiru, Spellbound também, e ele tá usando essa Reinforced side deck, que é uma trap extra de Rescue que dá pontos de ataque. Né? Então, em volta de Rescue, eu não vou falar muito mais do que isso, vamos nos contentar com isso. Agora, eu quero ver o deck do Thrift de Mannadium, né? É o Kashira Scareclaw Mannadium que os caras nomearam aqui em 40, né? 40 cartinhas. Opa, deixa eu voltar porque a música tinha ficado doida. Bom, a abordagem dele aqui pro deck de Mannadium, ele tá usando 3 do Visa Sansara. Eu confesso que eu não achei muito legal esse bicho não, quando eu vi inicialmente. Ele faz pouca coisa, pra te falar a verdade. Mas, primeiro, ele é um Visas que não precisa estourar cartas. Ele é um Visas que não precisa de Abscission invocando da mão. Ele é um Visas que entra Normal Summon, simplesmente. E se ele entrar Normal Summon, o Normal Summon não é guardado pro Reich nem pro Ryun. Você pode dar Normal Summon do Visa Sansara, né? E na mão, uma vez que você tenha ou Sansara ou o Visas banido ou no cemitério, ele ainda é um Extender extra. Então acho que faz sentido sim usar esse Visa Sansara, e o Thrift usou Tree Off dele, né? Que é interessante, eu não via isso em toda a decklist e quando via eu não entendia muito bem. Depois de ter visto o deck jogando, eu acho que eu entendo melhor esse 3 Sansara ser usado, né? Porque ele vira direto a jogada de Scareclaw, o que é bem importante, além dele ser Thunder, né? Obviamente. Então, 3 do Sansara, 3 do Reich, 3 Reinhardt, 1 do Kashira, e aí ele só usa o Mickey de bolinha, né? Obviamente, além de usar o Fenrir e 2 Visas. De monstro é só isso que ele usa. Terraform para Paraísos, Rashfobia e Calarion e Pelereino. Caralho, ele tá usando muita carta diferente.
muito campo diferente. Eu confesso que eu não entendo muito bem porque tantos campos, mas enfim, é buscada, né? Buscar esse deck é horroroso pra draw, mas tudo bem. Muito mais do que qualquer outro Mannadium, mas tudo bem, tá aí. Forte ele é, e pega a peça que falta toda hora, né? Enfim, além disso ele tá usando 2 do Arrival, né, standard, padrão. Ele tá usando Droplets e com TTT de espaço de tech, aquelas coisas que eu disse, né, de cartas first, second e tal. Esse deck se beneficia muito de usar o Droplets e aí a gente volta umas casas no formato pro retorno do uso de Droplets. E ele tá usando essa carta aqui que eu não sei que carta é essa. Escolha um monstro que você controla e um effect monstro que você controla. Destrua o monstro que você controla e se fizer, nega os efeitos até o fim desse turno. E se Visa está no campo, você pode destruir o alvo. Bom, enfim, é isso. O extra deck dele é bem Mannadium, né? Não tem muito o que dizer. Nessa altura a gente já conhece o deck de Mannadium, né? Bem Mannadium mesmo. E o extra deck dele tem tanta coisa pra fazer que ele tá usando cartas no extra deck de... carta no side de extra, né? Que é a Apollousa, que não tá no plano A dele, né? No main deck. Goddess, Perilly tá aí, né? Então, Gargoyle vai pra ganhar no tempo. Aí TTT Fake, Herald of Abyss, College, Rapsfeather, os Life Storm, Evelyn, de barra e Reframe no side deck usando Reframe. Gosto dessa abordagem, tá? Então, esse é o Mannadium, que foi o terceiro colocado, né, do Thrift. E o Pearly tem a decklist aqui? Tem a decklist do Pearlyzinho aqui, que foi o quarto colocado, né? Esse é o Pearly. Não tem nada pra falar não, parece standard, né? Parece standard, tá usando o Draw, Nibiru e Ash Impermanence, 12 hand traps nesse Pearly dele, tá? Inclusive, 2 de altíssimo impacto e 2 mais versátil e genérica zona. O Fenrir, então aí ele não tá usando de descarte, de resto é tudo carta Pearly. O que tem pra dizer desse deck? Não tem muito, né? Typhoon tá sendo usado aqui no deck do cara, ó. Aquelas abordagens de... aquele tipo de jogo onde você não tem jogada de Pearly pra fazer. Baixa um gatinho e põe esse bicho por cima e vapo, né? Shifter, Dark Huller, Cyclonia, Rapsfeather, Life Storm e Summon Limit, nada de muito novo, né? Vamos dar uma olhada nesse Exosister aqui, que foi top 8, né, cara? Exosister fez top 8 usando a engine de Aratama e Saktama. Queria ter algo mais profundo pra falar, mas não tenho. Justifique o top 8 do Exosister. O Exosister é um deck versátil e útil pro formato porque ele tem coisa X contra deck X. Não. É só mais um deck bom que você pode usar e você pode conseguir chegar bem e dependendo do que aconteça, porque é mais um deck bom nas milhares de opções de decks bons que você tem, tá ligado? Mas nada muito complexo e profundo que eu tenho pra te dizer sobre, não, acho que nem tem, na verdade. O cara tá usando, obviamente, tudo de Exosister, né? Aratama e Saktama, é isso que o cara tá usando de engine, tá usando o Carpidinho aqui, beleza? 2 Litânia pra uma VAD só, Evelyn de main deck, e aí ele tem uma caralhada de coisa doida que ele usa, né? Ele tá usando Two Off de Ash, Two Off de Book of Moon, ele tá usando Forbidden Lance. O Forbidden Lance é a carta que deixa o bicho inafetado, né? Lembre-se disso, então, Dispel e Traps. Muito estranho, muito estranho. Um Gozen Match de main deck e o Evelyn também de main deck. É isso, cara, muito estranho esse deck. Não consigo nem descrever. Mas enfim, tá aí o Shifter, né? Shifter ainda é um deck, é uma carta que ainda é muito brutal contra vários e vários decks diferentes, né? Inclusive Tiara Laments, que era uma das calls do formato. No side deck do nosso herói aqui, ó, Ash, Dark Huller, Dark Hole, Imperma, Herald of Abyss, TTT, True de One Off, TTT Fake, aí é o Tree Off, pra tentar buscar tudo isso aqui. Anti-Spell pra citar com TTT... não, Anti-Spell pra comprar, né? Anti-Spell, outro Gozen, Judge e Evelyn. Mano, esse deck aqui é caveirinha style, tá? É bem estranho. Mas, enfim, o cara fez top 8, né? E o Caveirinha ganhou o torneio, então burro somos nós. O Tiara Laments do Paulo não tem aqui, queria muito ver o Tiara Laments dele. O Cameron New foi o cara que melhor performou com o Anti-End. Vamos dar uma olhadinha nesse Anti-End desse cara aqui. Um Anti-End não muito diferente de nada, na verdade, né? 3 Charvara, 3 do Aruha, não tem muito pra onde crescer, eu suponho. O Anti-End a gente sabe o que é já nesse momento, né? Fenty Rhino, Turgide, o menino aqui, tá... Hakeya, Shiyama, Sarama, 3 Ash, 3 Nibiru e 3 Impermanence de Hand Trap. É isso, ele tá usando a engine de DDD, o que nesse momento eu acho aconselhadíssimo. Tem que usar nesse momento essa engine de DDD aqui, né? O Zeus, Second, camada de jogada, é tudo que você precisa nesse momento do formato quando ele tá mais aberto. As traps ele só usou 5 e tem One Off de TTT Fake e One Off de TTT True com 3 Prosperity, porque obviamente no side
ele tem mais TTT fake, né? Junto com, ó, quem ele tá usando aqui, Archmage Slayer. Ele tá usando Archmage Slayer, ok. E aí ele tá usando carta de alto impacto. Lembra que eu disse lá que da abordagem de hand traps, pouco espaço e tal? E aí Vagabundo se sente no direito de poder também usar esse tipo de carta aqui, ó. Carta de altíssimo impacto pra tentar ganhar, roubar jogos, porque sim, né? Que é Draw e Chorona aqui, né? Que ganha, não é Chorona não, essa aqui é a que ganha vida. Porque... enfim, cara, não tem nada focado, não tem como você botar techs muito focadas no metagame, então você tenta ir no mais genérico e que seja mais covarde possível. Isso aqui pode sim roubar jogos, porque sim. E Archmage Slayer, né, com o Evil Twinzinha, e ele tá usando o cachorro azul de side deck. Ok, nada muito diferente, mas ele tá usando aí, né, o Typhoon e a Little Knight, o que nesse momento é óbvio que esse deck tem que usar. Eu quero ver esse Tiara Limits e o Horus. Vamos ver esse Tiara Limits top 16 aqui, ó, que é o Destiny X do Tiara, que é meio que o padrão do deck de Tiara até o momento, né, que é o deck do Nets, por exemplo, que o Nets tinha usado e que popularizou dali pra frente. Os X's, todos os Tiaras, obviamente, 2-off de Reinhardt, 3-off de Diviner, ok, porque aí os Diviner joga os bichinhos, os Millers ali, né, o deck é bem mais um wombo combo. Mali e Denier, daí ele tá usando um Ness e um Mothman só, Destrudo, o Shiyama, tá? Nibiru, olha aí, quem disse que não cabe Hand Trap no Tiara Limits? Cabe. Foolish Terraform Pelereino, Foolish Goods, 3 Super Poly, Screen Sulic, Metanoise e Trivi Karma. Bem engine, não tem nada de diferente e é só engine o deck, né? Bizarro, mano, só bizarro, bizarro. 6 espaços de Tech Card aí e fé. Shatter, como é o nome desse cara aqui? Scattershot, pra ganhar no tempo, Druid Worms, respeito, Banshee com Zombie World, ok, Magna, Rapsfeather, TTT, Excedan Core, Heartbeat, Crime, ok. Ele tá usando Hollow no extra deck dele. E é isso aí, mano, é Tiara Limits, sem King of the Swamp e sem Lulu também, né. Pra completar, vou dar uma olhada nesse Horus e a gente vai ficar por aqui, né, que é um Horus Bestial, né. Que ele usou aqui, deixa eu ver, Red ND, Engine de bicho ele usou 3 do Lubellion, Druid, Magna, Saroni, ok. Safer não tem nada disso, né. Leve, aí ele tá usando esse Horus aqui, e só ele, né, ele tá usando ele e o Mamako, tá. 2 da Spells. Tá usando um Resonator aqui, que eu não sei que carta é essa, eu nunca vi esse bicho. Se o nível 5 maior Dark Monster tá no campo, você pode passar essa carta da tua mão. Se essa carta é mandada pro cemitério, você pode assinar uma spell que mencione Red Dagon Arcfine no deck pra tua mão. Ok, é um Tanner 2 Special Summon, Black Metal. Que deck doido, hein? Que deck doido. Num formato onde tenha muito Light Dark, por exemplo, se o Tiara Limits fosse muito bom no formato, esse deck podia ser até uma opção legal. Fora isso, não tô vendo nada muito legal não, mas é mais um deck, uma possibilidade de deck que você pode usar. E aí, mano, tem uma caralhada de deck que você pode acompanhar, caso você queira ver na Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Mas enfim, clã, esses aí foram mais ou menos os desdobramentos, né? Eu não sei se você tinha parado pra dar uma olhada em decklists, em ter pensamento sobre o formato, mas isso aqui é só sobre o ICS de Indianápolis, cara. Daqui eu vou fazer mais tarde um vídeo falando sobre o ICS da Bolívia, e aí também a gente vai tentar entender melhor essa porra toda para que finalmente podemos chegar no ponto zero e voltar a trabalhar sobre coisas não só que já aconteceram, mas que podem vir a acontecer no jogo. É basicamente isso, valeu, falou, até mais.